Quero te conhecer mais, Cristo. Quero te conhecer mais, Pai. Quanto eu almejo estar bem junto a ti e ver tua face, Pai. Quero te conhecer mais, Cristo. Poder ouvir tua voz, Pai. Tua palavra é doce como mel. Eu quero ouvir-te, Pai. Como eu quero ouvir o teu chamado, sentir teu toque em mim, ó meu Senhor. Mas quando estás comigo não há sombras, teu amor me sustém. Quero te conhecer mais, Cristo. Quero te conhecer mais, Pai. Quanto eu almejo estar bem junto a ti e ver tua face, Pai. Quero estar aos teus pés, Senhor, pois sem ti nada sou aqui. Faz de mim teu querer, meu Pai. Quero te conhecer mais. Quero te conhecer mais. E em teus braços estão. Eu quero ver a tua face, Pai, e conhecer-te mais. Boa noite. Deus seja louvado com a sua presença aqui nessa casa, na casa do nosso Deus. Muito obrigado, Tiago, pela bela mensagem. Agradecemos a liderança da igreja por nos convidar e nos confiar a trazer essa palavra. Muito bem, tivemos ontem aqui uma boa mensagem, uma mensagem, eu diria, um pouco dura. Já ouvi algumas reclamações e gostei do convite que o irmão Cláudio fez para a igreja aqui, a experiência que ele contou. A pessoa que me convidou para estudar a Bíblia, ela é totalmente analfabeta e é uma das pessoas que mais leva a gente para a igreja. Ela nunca deu um estudo bíblico, ela não sabe dar estudo. E quando ela me convidou para estudar a Bíblia, eu falei, mas sabe nem para ela como é que me chama. E eu cheguei lá, ela tinha convidado em torno de 30 pessoas, não é isso, irmão Cláudio? 30 convidados, e até hoje ela faz isso, convida as pessoas, quando a pessoa diz sim, aí ela vai procurar um instrutor bíblico.
Não tinha espaço, gente. Não sentava para o chão, não tinha espaço. E eu estava falando para ele ali, o dom de dar estudo bíblico, alguns podem reclamar e falar que não tem esse dom. Mas convidar um amigo, ou um parente, ou um vizinho para estudar a Bíblia, esse ninguém pode negar, gente. Ninguém pode dizer, eu não sei convidar. Não tem, a não ser se você for mudo e o outro não compreender a sua linguagem. Porque todos têm condições de convidar alguém. E não precisa você convidar, pegar aquele versículo à risca e de pregar o evangelho nos confins do mundo. Não precisa. Deus, se você tiver um coração sincero, Deus vai te dar uma pessoa. Peça em oração. Seja sincero. Se esse for o teu desejo, é ajudar, contribuir na salvação do indivíduo, Deus vai te dar. Esses dias, o nosso pastor, Carlos Ladeira, ele pregou de José Almeida e ele falou para mim, irmão, eu gostaria de dar um estudo bíblico aqui na região. E eu falei, de que dia que você quer dar o estudo? Para mim é melhor de terça-feira. Eu falei, já está fechado então. Mas você tem a pessoa? Não, pastor, mas aqui é tranquilo, arrumo quando você quiser. E aí na terça-feira eu acertei com uma família. E quando eu falei para a família ficou muito contente, irmãos. Ele queria um estudo. Nós acabamos aquele estudo, falei, pastor, eu queria visitar mais uma família. Vamos lá. Chegamos lá, conversamos um pouquinho com essa família, fizemos oração. Na hora que nós ia sair, aí eu propus para a família estudar a Bíblia. E eles falaram, nós queremos sim estudar a Bíblia. E ali mesmo já fechei sem ordem do pastor. Falei, terça-feira, às 8 horas, o pastor vai estar aqui. Eu vou estar junto com o pastor. Então nós começamos na próxima terça-feira. Fechado. E aí o pastor não tinha como dizer não também. Então nós começamos o estudo 7 horas, sai daquele estudo, 8 horas nós já vai para o próximo estudo. E é uma benção, irmãos. E tem muitas pessoas que estão apenas esperando o seu convite. Pessoas que têm, às vezes, um pouco acanhada de se oferecer ou pedir o estudo bíblico. E também, às vezes, não sabe que você... Sábado passado eu fui fazer uma visita para uma pessoa e quando eu cheguei, as casas lá é tudo em meio terreno, então todas as casas têm garagem. Fica difícil você estacionar o carro. E aí tinha uma pessoa sentada na frente da casa, eu falei, amigo, eu vou fazer uma visita aqui. E eu estava de terno e gravata. Eu vou fazer uma visita aqui e eu não estou achando lugar para estacionar. Eu posso estacionar meu carro aqui alguns minutos? Pode estacionar. Estacionou o carro, acionou o alarme, aí a pessoa falou assim, pastor, fique à vontade, quanto tempo você quiser. E aí quando eu voltei, ele estava sentado lá, eu falei, muito obrigado, viu? Fique à vontade, assim que quando você precisar, você pode estacionar aqui. Aí eu virei para ele e falei, amigo, deixa eu te falar uma coisa, eu sou instrutor bíblico, eu não sei se tu pertence a alguma religião ou não, mas eu gostaria de oferecer um estudo bíblico para você. Aí ele perguntou, como que é isso? Eu falei, uma vez por semana, dura em torno de 1 hora, 40 minutos, 1 hora, não é muito demorado não. Mas que dia que você pode? Eu falei, eu posso vir um dia que você quiser. Porque eu pensei assim, se eu não puder vir, eu venho com outra pessoa. E primeira vez eu faço contato, deixo a pessoa aí. No próximo domingo vamos começar. Vamos começar às 9 horas da manhã. Mas, irmão, eu nunca tinha visto a pessoa na minha vida. E foi o primeiro contato, ele aceitou, ore por essa pessoa. Próximo domingo vamos começar. Ok, apoie essa classe bíblica. Vai ser um sucesso para a honra e glória de Deus. O irmão Cláudio não vai aumentar nem um centavo no salário dele, se você trouxer ou não trouxer. Agora, para você vai fazer a diferença, você pode ter certeza disso. E Deus vai ficar muito feliz, e Deus vai te abençoar muito mais, se você se comprometer com esse trabalho. Vamos lá. Abra sua Bíblia no livro de Mateus, capítulo 12, o versículo... Mateus, capítulo 12... o versículo 38 e o 39. Alguém pode ler para nós?
Ok, obrigado, irmã Deraldina. Um grupo de pessoas aqui se aproxima de Jesus e eles pedem um sinal para Jesus. E quando Jesus apresenta um sinal para essas pessoas aqui, dá a impressão que Jesus não quer responder a pergunta daquele povo. Ou seja, não quer dar um sinal claro para aquelas pessoas. Ele pede para as pessoas, vocês lembram da história de Jonas? Uma história que para mim é uma das mais difíceis de você acreditar na Bíblia. Porque você tem que ter muita fé para acreditar. Para você que eu estou falando nessa noite, é tranquilo para você acreditar nessa história. Porque você acredita muito bem na palavra de Deus. Mas para uma pessoa que tem dificuldade em acreditar na Bíblia, irmão, você não tem ideia o que é acreditar na história de Jonas. Dizer que um peixe engoliu um homem e transportou esse homem de uma cidade para outra. E levou 3 dias ali na barriga de um peixe. Não parece historinha, que nem dizia minha mãe quando eu era pequeno, historinha de Trancoso? Eu nem sei o que significa isso, mas deve ser alguma coisa que não existe. Mas Jesus pediu para que vocês não lembram da história de Jonas? Muitas vezes na nossa vida também nós ficamos pedindo um sinal, ou às vezes uma demonstração de Deus ao nosso favor, para que nós venha acreditar em alguma coisa, ou que venha melhorar a nossa fé. Eu diria para vocês que o maior sinal que Deus podia apresentar para mim, para você e também para aqueles que perguntaram para Jesus, seria a nossa própria vida, irmãos. A nossa própria vida já é um grande milagre. Tem pessoas que acham que Deus só realiza milagre na vida dele se Deus estiver dando uma boa casa para ele, ou um bom carro, alguma coisa nesse sentido, ou um bom emprego. Se nós observássemos tantas coisas que Deus faz na nossa vida todos os dias, irmãos. Eu tenho por costume de, pelo menos, no mínimo, 2 vezes por mês, fazer uma visita no Hospital São Luís. Eu chego ali, eu não tenho aquela carteirinha que os pastores têm. No começo, quando eu fui fazer as visitas, as pessoas pediam meu documento ou a carteirinha. Eu me lembro que a primeira vez eu menti para a moça da recepção. Eu falei, a minha carteirinha está vencida, moça. Mas tudo bem, pastor, pode ir. Porque quando você chega de terno e gravata lá, normalmente eu vou de sábado, 7 horas da manhã. Porque 7 horas da manhã já trocou o pessoal que trabalha ali, os enfermeiros, já cuidaram dos pacientes ali. Então o hospital já está mais tranquilo. Então, pelo menos 2 vezes, no mínimo, por mês, 7 horas da manhã, eu vou no hospital fazer algumas visitas ali. E quando eu faço aquelas visitas, eu saio dali muito mais fortalecido. Porque aí eu vejo o milagre que Deus faz na minha vida todos os dias. Quando eu vejo ali criança, na idade desse menino, crianças de 10, 8 anos, internado ali, com muita dificuldade, uns fazendo inalação, dificuldade respiratória, outros até com câncer maligno. E eu fico olhando ali, às vezes eu pego uma ala ali e entro num quarto. Às vezes você está saindo do quarto, algum parente, um amigo que está acompanhando, fala, pastor, você pode fazer uma visita aqui? Para minha mãe, ou para meu irmão, ou para meu filho? E às vezes conversa um pouquinho e pergunto para ele, e eles começam a falar, por que aquela pessoa está ali? Aí eu saio daquele quarto e fico pensando, gente, na nossa cabeça a gente pensa que quem está aqui internado no hospital é tudo velhinho, de 70 e 80 anos. E na verdade não é bem assim. Você vê pessoas na sua idade, eu estou falando, e lá eu vejo pessoas exatamente na sua idade. Eu me lembro depois que eu vim para a igreja, não faz muito tempo, irmãos. Mas teve algumas crianças que brincaram com meus filhos, que hoje já não está no nosso meio. Eu não quero mexer com sentimento, mas um é o filho do irmão Cláudio, que brincava com meu filho. Outro é o neto da irmã Deraldina, inclusive quando ele faleceu, 8 dias antes, vocês almoçaram na minha casa, não foi, irmã? Ele brincando com meus filhos. O outro é parente da Zefa, da Graça também, que é o neto da Zefinha. Tudo meninos. 8 anos, 7 anos, 10 anos. Então, assim, às vezes a gente pensa assim, eu vou deixar para me preparar depois, e fica apenas vivendo de experiência dos outros dentro da igreja.
Construa a sua própria experiência. Não precisa ficar pedindo um sinal do que Deus fez na vida de outros. Já é um grande sinal que Deus faz na nossa própria vida. Muitas vezes nós precisamos, às vezes, ver sinais, ver experiência na vida de outra pessoa. Isso pode nos ajudar a aumentar a nossa fé. Mas Deus já faz muito por mim e por você. Faz muito, querido. Só o fato de Deus todo dia nos dar saúde, nos dar um emprego, nos dar uma família, cuidar de mim e de você, isso já é um milagre que não precisamos exigir mais nada de Deus. Deus não tem obrigação de fazer nada disso. A culpa é nossa do pecado. Deus não tem culpa, mas Deus tem esse compromisso. Você se compromete com Deus e Deus automaticamente se compromete com você e tudo aquilo que te pertence. Esses dias atrás, um dos anciãos da igreja pediu que eu fizesse uma visita para um primo dele, o irmão Antônio. E aí eu cheguei na casa do primo dele, o primo dele estava com câncer, alojado nessa região. O médico tinha falado para ele, olha, não tem o que fazer, não vai adiantar fazer quimioterapia, não tem o que fazer. Está muito complicado. Quando eu cheguei na casa dessa pessoa, eu conheci ele antes de vista, assim. E quando eu vi aquele homem, irmãos, se você olhasse só desse ladeiro, você não dizia que era uma pessoa. O câncer desenvolveu nessa região, pegou o olho dele aqui, o queixo, e começou a desenvolver aquele grande tumor aqui. E o olho dele estava assim, desse tamanho. O nariz, não dava para ver nem que era um nariz. E aí eu olhei aquela pessoa ali, era uma pessoa muito alegre, assim, comunicativa. A hora que eu olhei aquela pessoa ali, eu falei, não acredito. Que coisa que eu estou vendo aqui, gente. E aí eu orei com aquela pessoa, conversei um pouquinho com a esposa dele e o filho. E aí quando eu estava para ir embora, eu peguei e falei para ele, ô Paulo, deixa eu te perguntar, você não quer estudar a Bíblia comigo? Ele falou, quero, eu gostaria sim de estudar a Bíblia com você. Eu falei, olha, segunda-feira, pode ser? Pode, combinado. Segunda-feira, 7h da noite. Fui para minha casa e aí fiquei pensando comigo. Aquele homem não vai ter uma semana de vida. Eu acho que eu vou elaborar um estudo bíblico com ele. Alguma coisa que conscientize ele que ele é um pecador. Que ele necessita da misericórdia de Deus. Que ele precisa se arrepender. E que ele precisa pedir perdão para Deus. E reconhecer Jesus como o salvador da vida dele. O sacrifício que Jesus fez na cruz do Calvário. Pensei, eu vou resumir alguma coisa que esse homem não vai passar de uma semana. Quando eu cheguei na segunda-feira lá, irmãos, a sala, quem estava lá era só o menino dele e uma vizinha. A sala tudo cheia de sangue. E falaram, olha, ele foi para o hospital, eu nem sei se chega no hospital com vida. Teve uma hemorragia tão forte que está vendo tudo isso de sangue. A mulher dele, o filho dele e a vizinha foi com ele, a gente está aqui limpando a casa. Aí eu olhei aquilo e falei, misericórdia. Eu saí, voltei lamentando. Falei, não acredito que não deu tempo. Pelo menos uma vez. Quando foi na terça-feira, eu fui no hospital visitar ele. Eu levei a Bíblia e o mesmo assunto que eu tinha preparado. Porque na terça-feira, ao meio-dia, eu liguei para a esposa dele e falei, olha, ele está melhorzinho, está consciente, está no quarto. Aí eu levei a Bíblia e o assunto que eu tinha preparado. Aí eu cheguei, conversei com ele, estava bem consciente. E eu falei, Paulo, vamos ler um pouquinho a Bíblia? Irmão, ele só faltou pegar a Bíblia da irmã, vamos ler agora. Mas o Paulo assim, estava assim, era tudo ou nada. E aí fizemos o primeiro estudo bíblico dentro do hospital. Na próxima segunda-feira, a esposa dele ligou para mim e falou, Raimundo, o Paulo vai começar a fazer quimioterapia, ele entra hoje meio-dia no hospital. E vai entrar meio-dia e sai só no sábado, meio-dia. Aí eu falei, irmã, será que eu posso estudar a Bíblia? Pode, ele vai estar te esperando. Se você falar que vai, ele vai estar lá te esperando. E aí deu o segundo estudo bíblico. Eu falei, levei o Gilael, que é um dos ancião novo na nossa igreja. E eu falei, Gilael, vamos preparar o estudo, porque esse pode ser o último.
Irmão, para encurtar a história, já faz 2 meses que eu estou estudando a Bíblia com o Paulo. Você olha nesse lado dele aqui, já não tem mais nada. Absolutamente mais nada. O Paulo, o médico, falou, olha, eu não sei o que está acontecendo, mas o tumor era maligno, muito agressivo. A medicina olhou, viu que não valia a pena nem fazer quimioterapia, porque era assim, desenvolvia de uma forma muito agressiva e muito rápida. E o médico falou, não sei o que está acontecendo, Paulo, mas praticamente você já está curado já. Agora ele faz uma vez por semana, mas apenas 4 horas. Então ele ficou quase 2 meses fazendo, entrava na segunda-feira e saía no sábado, meio-dia. E aquilo serviu de lição para mim. Porque eu falei, gente, na minha cabeça, eu acreditei piamente com o que a medicina falou, que o homem não passava de 15 dias, quando eu vi o estado de saúde daquele homem. O Paulo, a semana passada, já teve ele, a esposa e os 2 filhos na igreja. E a gente está preparando o Paulo para até o final do ano, se Deus quiser, descer as águas batismal. Queridos, eu quero dizer que Deus está operando muitos milagres. E nós somos testemunha disso, irmãos. Olha a situação que está ocorrendo no mundo aí fora. Doenças, cada dia descobrindo doenças piores uma do que a outra. O médico acaba de descobrir solução para uma, aparece outra. O inimigo das almas parece sim que ele quer destruir o povo de todo jeito. As famílias se destruindo. A sociedade do jeito que está acontecendo na sociedade. E parece que nós ainda queremos mais sinal. O que queremos ver mais da parte de Jesus? Abra a sua Bíblia no livro mesmo de Mateus aí. Vamos para o 43 ao 45. É Mateus 12 mesmo, o versículo 43 ao 45. Alguém pode ler? Todos acharam? Quando o espírito imundo sai do homem, anda por lugares áridos, procurando repouso, porém não encontra. Por isso diz, voltarei para a minha casa, de onde sai, e tendo voltado, encontra vazia, varrida e ornamentada. Então vai e leva consigo outros 7 espíritos, piores do que ele, entrando, habitam ali, e o último estado daquele homem torna-se pior do que o primeiro, e assim também acontecerá a esta geração perversa. Ok, obrigado. Quando estudamos esse versículo, na nossa cabeça vem uma mensagem muito rápida, principalmente para os mais velhos da igreja. Você pensa assim, coitado daquele camarada que estudou a palavra de Deus, conheceu a palavra de Deus e abandonou a fé. Não é verdade, irmão? Para os mais velhos é a mensagem que vem assim, muito rápido na cabeça. Coitadinho daquele que limpou a casa, se cuidou, se libertou, conheceu a palavra de Deus, teve uma experiência com Deus, frequentou a igreja, viveu as maravilhas de Deus e hoje se encontra distante e agora o inimigo pega essa casa vazia. Eu quero dizer para vocês, irmãos, que quando nós conhecemos a palavra de Deus, principalmente quem não veio de berço adventista, que é o meu caso, o caso desse irmão aqui, eu tenho uma gravação lá que a gente filmou no começo, quando ele estava vindo para a igreja. Quando ele estava vindo para a igreja, estava ele e a esposa, nós estávamos entrevistando ele e perguntei para a esposa dele. Eu falei, irmã, o que mudou já nesse pouco tempo que teu esposo está vindo para a igreja? Cadê ela? Ela está por aqui, não? Não está? Eu tenho a fita gravada, que eu vou falar aqui não é mentira, você não pode discordar, porque não eu trago e mostro para a igreja. O que mudou na vida dele? Ele ainda não era membro batizado ainda, mas já estava frequentando fazia uns 3 meses. Aí ele olhou para mim assim desconfiado, e falou, irmão, já mudou, isso aqui já melhorou, ele já não bebe mais.
Eu quero dizer para vocês que quando nós vemos para a igreja, irmão, a maioria é pessoas que têm problema, que têm defeito, que têm, sabe, que vem procurar uma solução em Jesus mesmo. Quem acha que é perfeito, que não tem problema, que não tem dificuldade, que ele já é perfeito, entra naquele contexto que Jesus fala: os sãos não precisam de médico, os doentes que precisam. Por que que o evangelho, na nossa região ali do José Almeto, ele penetra com mais facilidade? Sai você tentando pregar o evangelho, eu não sei nem se eles deixam você entrar na portaria nesses condomínios de luxo aí. Por exemplo, o Samanta, por exemplo, o São Conrado, o Chácara Araruna. Se você falar que está indo para entregar uma literatura, eles nem deixam você entrar no condomínio. Então, é com muita dificuldade. Mas quase todos que estão aqui, que não vieram de berço, eles vieram até aqui porque necessitam mesmo, perceberam que seu problema é só Deus para resolver. Vocês lembram de uma história na Bíblia de uma mulher que já havia enfermo, se eu não me engano, 12 anos, e pelo que dá a entender na história, a mulher era bem financeira, e que ela só foi buscar Jesus quando acabou todos os seus recursos? Nós somos mais ou menos assim, irmãos. Agora, quando nós vamos para a igreja, às vezes uns bebiam, outros fumavam, outros compravam e não pagavam, outros eram mentirosos, outros maltratavam a família. De repente a mulher fez uma pressão: ou você se conserta ou eu vou separar de você. E aí o cara, muito rápido, sai procurando uma igreja. Então todos que estão aqui, que não vieram de berço, vieram com grandes dificuldades para essa igreja. Isso é normal, irmão, sempre foi assim, desde a época de Jesus. Sempre quem reconheceram e quem acompanhou Jesus, por exemplo, Zaqueu, por exemplo. Zaqueu foi tudo meio acanhado, tudo meio sem jeitos no encontro de Jesus. Zaqueu tinha tanta dificuldade, tinha tantas lutas, ele reconheceu que tinha tanto defeito, tinha tantos problemas, que ele não teve coragem de entrar no meio do povão e ir de encontro com Jesus. A Bíblia diz que ele se escondeu em cima de uma árvore e ficou ali olhando de longe. O desejo no coração era ardente de ter esse encontro com Jesus. E quando Jesus olhou para Zaqueu, ele deixou de dar atenção a toda aquela multidão. Olhou para Zaqueu e falou: é com você mesmo, meu amigo. É você que veio com o coração aberto. É você que sente essa necessidade. Me lembro uma outra história de um cego, que a Bíblia diz que Jesus parou ao ver aquele homem. Jesus parou e perguntou para aquele homem: o que tu quer que eu te faça? Jesus para quando há boas intenções, quando há aquela necessidade, quando há sinceridade no meu coração e no seu coração. Jesus para nos atender. Me chama a atenção Ellen White comentando a história daquele homem que Jesus parou e perguntou: o que é que tu quer que eu te faça? Aquela pergunta de Jesus é até difícil de compreender, uma pergunta daquela. Quem que vai cego na direção de Jesus, mendigo como era aquele homem, e aí Jesus olha para ele e ainda pergunta o que quer que faça? Quando Jesus perguntou: o que tu quer que eu te faça? Jesus, com outras palavras, estava perguntando: você tem certeza que você quer que eu faça alguma coisa na tua vida? Se eu operar um milagre na tua vida, vai ser uma bênção na tua vida? Quem sabe aquele homem não gostava de trabalhar. Eu estou falando que todos vieram aqui porque tinham algum problema, algum defeito, alguma necessidade. Quem sabe Jesus operando um milagre na vida daquele homem? Naquela época os cegos não tinham plano, não tinham aposentadoria. E eles viviam pedindo. Muitos se tornavam mendigo, que era a situação daquele homem. E quando Jesus pergunta para ele, ele fala: eu gostaria de ver de novo. E Jesus pensou: será que se tu passar a enxergar, tu vai sair dessa vida de mendigo? Tu vai abandonar a velha vida que você tinha? O espírito daquele homem foi tão grato, irmãos, que aquele homem não correu para os braços da família. Ele, quem sabe, já se sentia rejeitado, abandonado
pela família e pelos amigos, muitos que vão ao encontro de Jesus já é desacreditado pela família, às vezes porque é envolvido com as drogas, ou às vezes tem alguma dificuldade e a família já desistiu. Jesus é a solução para a nossa vida, irmãos. Me chama a atenção que muitas pessoas boas têm aí fora, aqueles que acham que não precisa de médico. Eu conheço muitas pessoas sinceras, pessoas que não mentem, pessoas que pagam suas contas em dias, pessoas que não têm o vício no cigarro, não têm o vício na bebida, pessoas sinceras perante a sociedade. Você não pode dizer para mim, quando olhamos para esse versículo, e fala assim, eu conheço pessoas assim lá fora, que conheceram e hoje vivem uma vida vazia, e o inimigo vai ocupar esse espaço. Eu quero dizer para vocês, quando vocês entraram, vocês entregaram a vida para Jesus. Eu não sei se eu estou falando para alguém que não entregou a sua vida para Jesus, não selou através do batismo, mas essa mensagem é para você também. Eu quero dizer que você não é mais o mesmo do passado. Você hoje é uma outra pessoa. Você já recebeu a transformação pelo Espírito de Deus. Você hoje é uma pessoa limpa. Você hoje é uma pessoa liberta, até mesmo do pecado. Jesus já nos libertou do pecado, irmãos. Jesus já nos salvou através da cruz ali. Mas eu quero dizer que é um perigo quando nós não preenchemos esse espaço com as coisas de Deus. Por que eu estou falando essa mensagem, irmãos? É muito boa as bênçãos do nosso Deus. Isso é muito bom para mim e para você. É maravilhoso poder desfrutar das bênçãos de Deus. Deus tem nos abençoado, tem abençoado essa igreja, tem conduzido de forma segura. Mas muitas vezes, irmãos, nós queremos desfrutar das bênçãos desse Deus. Abraçamos com as bênçãos que esse Deus nos dá. E muitas vezes deixamos o dono da bênção do lado. Aí você pode me perguntar, mas por que você está falando isso? É muito triste quando eu vejo Deus abençoando uma pessoa e chega no dia das reuniões, dos cultos, a pessoa às vezes vai para uma academia no horário do culto, a pessoa às vezes vai para uma pizzaria no horário do culto, a pessoa às vezes vai fazer outras que fazer, que não tem sentido, deixa Deus já num segundo plano. Irmãos, é pela misericórdia de Deus que nós ainda existimos. Você não tem noção da ira de Satanás contra a minha pessoa e a sua pessoa. Satanás, a todo momento, tenta fazer uma armadilha para nos envolver num acidente, nos envolver em alguma coisa errada, para que nós venhamos a se perder. Satanás tenta nos atrapalhar a nossa vida, trazendo a doença, às vezes o desemprego, ou às vezes as dificuldades no meio da família. Você não tem noção de quanto Deus tem nos protegido, irmãos. Você é a testemunha viva. Agora, para finalizar, no livro de Romanos, capítulo 12. O versículo do 1 ao 2. Alguém pode ler? Versículo 2 também. Obrigado, irmã. Como experimentar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus? Esses tempos atrás, nós tivemos uma experiência em família muito difícil.
O meu pai trabalha comigo já faz alguns anos. Meu pai tem 73 anos. E chegou um determinado dia que meu pai começou a ficar muito doente. Ele sentia muita dor na barriga, mas muita dor mesmo. E meu pai sempre foi uma pessoa de muita saúde. E dali a pouco ele começou... A urina dele, a hora que ele ia fazer xixi, só saía sangue. E muita dor. E aí levamos para o médico pediu alguns exames. E um dos exames, o médico falou assim, olha... Ele chamou eu e meu irmão, aí falou, deixa eu te perguntar, o seu pai tem feito aquele exame de próstata com as datas certinhas? Aí eu falei, olha, meu pai nunca fez. Meu pai é daqueles homens do Nordeste, tem muito preconceito. Falei, meu pai nunca fez. Aí o médico falou, olha, deixa eu te falar uma notícia triste aqui, eu não sei se ele está com um grande tumor. E esse tumor ele está comprimindo a bexiga do seu pai, por isso sai sangue. Mas já está muito grande. Sendo benigno ou maligno, eu diria que a medicina não tem muita coisa a fazer. Porque já está muito exagerado, num estado muito avançado. Ele parou de trabalhar e com muita dor. E aí o médico marcou para fazer a biópsia, para saber se era maligno. E isso já fazia 3 meses, irmão, que ele estava sofrendo já. Meu pai já estava perdendo a vontade de comer, de conversar, estava desanimado, porque o médico também falou para ele, olha, o teu caso é gravíssimo, isso eu posso te adiantar. O teu caso é gravíssimo e por um milagre, mas é gravíssimo. E aí reunimos a família, começamos, não sabia se chorava ou se orava. E todo mundo ficou desesperado. Irmãos, aí... E meu pai também já ficou desanimado. E meu pai, quando desanima, a família já desanima, né, irmãos? Porque era uma pessoa sempre alegre, o irmão Cláudio conhece. E aí, no dia de fazer a biópsia, e ele estava com muita dor uns 3 dias antes, e ele falou, olha, era melhor morrer do que ficar sofrendo. Porque eu sei que vou só dar trabalho, e vou sofrer muito. E começou com umas conversas que desanimava mais a gente ainda. Irmão, quando faltava 2 dias para fazer a biópsia, cortou as dores e também a urina dele voltou normal. No dia de fazer a biópsia, ainda nós estávamos tristes, porque não sabia até ali o que tinha acontecido. Sei que ele estava assim, sem dor nenhuma, como se não tivesse doença nenhuma, tinha voltado tudo normal. E aí quando chegamos lá, o médico fez outros exames e falou assim, olha, deixa eu falar uma coisa para vocês. A tua urina voltou normal? Voltou normal. O médico pegou uns exames lá e falou, olha, deixa eu falar para você. O tumor sumiu. Não tem absolutamente nada. Eu não sei o que aconteceu. Aí ele fez um exame mais rigoroso lá. Na linguagem dele, ele explicou para a gente, falou, olha, a próstata de um jovem, eu não sei se é 90 milímetros, alguma coisa que eles falam, de 85 a 90 milímetros, de um jovem de 18 a 20 anos de idade. A idade do seu pai, se tivesse até 120, 130 milímetros, ainda era normal, por ter mais de 70 anos de idade. Deixa eu falar para vocês, eu não sei o que aconteceu, que a do seu pai é exatamente de 85 milímetros, de um jovem de 18 a 20 anos de idade hoje. Irmão, mas a gente ficou tão feliz, e a gente tinha uma classe bíblica na casa do meu pai, o Manuel, que era ancião aqui do Copacabana, que dirige a classe bíblica lá. E aí, falei com meu pai, a gente não tem como agradecer a Deus por um milagre desse. Você reconhece que isso é um milagre de Deus? Eu reconheço, filho. Lógico, eu reconheço. Eu sei o quanto eu estava sofrendo, hoje eu não tenho mais nada. Irmãos, agora nesse último batismo, meu pai foi batizado. Faz 15 dias atrás, para a honra e glória do nosso Deus. Só que aí não foi mais só o batismo do meu pai. Tinha 2 irmãs minhas que a gente vinha trabalhando, mais de 10 anos trabalhando com elas. Essas 2 irmãs batizaram junto com ele.
Aí não ficou só nessas duas irmãs. Eu tinha um sonho de evangelizar a minha tia. A minha tia veio de São Paulo, está morando com meus pais. Aquela católica roxa, não falasse de igreja evangélica para elas, de outra igreja, não sei, a igreja católica. Era tudo cheio de santo, assim, no quarto dela, aquela coisa, e todo dia ela prestava culto, e todo dia era aquela reverência danada ali. Essa minha tia foi batizada também, junto com meu pai. Foi uma bênção, irmãos. Talvez nós não precise mais ficar cobrando de Deus, pedindo um sinal para Deus. Porque tantas coisas que acontecem ao nosso redor e na nossa própria vida, não precisamos, irmãos. Deus está mostrando para nós todos os dias que Ele é o Deus da nossa vida. Que Ele é o nosso Senhor que cuida de mim e de você também. Mas às vezes Ele permite alguma situação como essa, irmãos. Porque o desejo do inimigo de Deus, do nosso inimigo, é acabar com a nossa vida. E muitas vezes Deus permite alguma situação. Eu lembro quando o irmão Cláudio ficou internado, a igreja do Ometo fez uma vigília especialmente para interceder pelo irmão Cláudio. E ali a igreja, naquela noite, nós ficamos das 7 horas da noite até 11 horas da noite. Toda a intercessão daquele dia era a favor do irmão Cláudio. Aí quando chegou a notícia que dificilmente o irmão Cláudio saía dali vivo, a igreja orava, mesmo assim. E me chamou a atenção porque depois o irmão Cláudio foi agradecer na igreja lá. E ele falou que naquele momento ele escutava como se nós estivéssemos batendo na porta do céu e pedindo para Deus. E é mais ou menos assim que acontece com a nossa vida, gente. Deus está pronto a nos ouvir. Não só nos ouvir, como atender a nossa necessidade. Agora eu pergunto para a igreja, você está pronto a buscar esse Deus de todo o coração? Você está pronto a se entregar sem reserva para esse Deus? Esse Deus que eu estou falando, eu não estou falando do Deus, apresentando um Deus lá da época de Elias. Não quero contar experiências lá da época de Jonas. Talvez na sua cabeça possa ser uma história, mas eu estou falando do Deus que cuida de você hoje, o Deus que protege a sua família hoje, um Deus que abre portas para você hoje. Construa, eu contei algumas experiências de alguns irmãos aqui, eu tenho experiência minha com esse Deus, são experiências maravilhosas, já contei algumas delas para vocês aqui, mas permita que Deus construa uma experiência na sua vida. Permita que Deus faça a mesma atitude que Ele teve ali com Zaqueu. Não se sinta pequeno ou desprezado desse Deus. Deus está pronto a atender a sua necessidade. Dê essa oportunidade para Deus. Que essa semana não seja apenas mais uma semana, mas seja uma semana que você tenha uma experiência clara com esse Deus. Que Deus abençoe todos vocês, dando uma boa semana na presença de Cristo. Amém? Obrigado, Raimundo, pela mensagem dessa noite. Que Deus seja louvado. Para finalizar o culto dessa noite, irmão, vamos entoar o hino de número 261. Ao som do instrumento, todos colocamos em pé.